O mar sempre foi um território de mistério. Desde os tempos mais antigos, os navegadores olhavam para o horizonte infinito, temendo o que poderia se esconder sob as águas. Criaturas colossais, tempestades furiosas e forças invisíveis que decidiam o destino dos barcos. Entre todas as lendas que emergiram das profundezas, há uma que poucos conhecem, mas que ecoa pelos séculos: a história de Tritão, o mensageiro dos mares. Imagine estar em alto mar, cercado apenas pelo azul profundo e pelo som das ondas. O vento sopra forte e, de repente, um estrondo ressoa pelo oceano. Um som profundo, quase sobrenatural, reverberando nas águas. Os marinheiros prendem a respiração, pois sabem o que aquilo significa. Esse é o chamado de Tritão, o ser que controla as marés e pode decidir o destino daqueles que ousam navegar em seu território. Mas quem realmente era Tritão? Muitos acreditam que ele não passava de um servo de Poseidon, uma sombra esquecida da mitologia. No entanto, sua história revela algo muito maior. Ele não era apenas um mensageiro. Ele era um guardião, um deus do mar com poder suficiente para alterar o próprio oceano. Seu nome foi sussurrado por séculos, mas hoje vamos trazer à tona sua verdadeira lenda. Ao longo deste vídeo, você descobrirá suas origens divinas, seus poderes únicos e seu papel nos mitos gregos. Vamos mergulhar em sua trajetória, desde seu nascimento até sua influência na cultura moderna. Se você acha que conhece todas as histórias sobre o oceano, prepare-se para se surpreender. Antes de começarmos essa jornada pelas profundezas da mitologia, já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui. Você já conhecia a história de Tritão ou só ouviu falar dele como o pai da pequena sereia? Agora que lançamos a âncora no mistério, vamos mergulhar mais fundo na história de Tritão e descobrir suas origens divinas. Desde os primórdios da mitologia grega, o oceano era visto como uma entidade viva, repleta de forças poderosas e imprevisíveis. Para os gregos antigos, as águas não eram apenas um elemento natural, mas um reino governado por deuses e criaturas místicas. E no centro desse vasto domínio reinava Poseidon, o deus supremo dos mares. Mas ele não governava sozinho. Ao seu lado, em um magnífico palácio submerso, estava sua esposa, Anfitrite, a rainha dos oceanos. E foi dessa união divina que nasceu Tritão, o herdeiro das águas. Tritão não era um deus comum, diferente de seu pai, que se impunha com fúria e autoridade. Ele era um intermediário entre os deuses e o mar. Um mensageiro que traduzia a vontade das divindades para o mundo aquático. Desde o seu nascimento, estava destinado a desempenhar um papel crucial no equilíbrio dos oceanos. Mas como era Tritão? Segundo os relatos mais antigos, sua aparência era única e inconfundível. Metade homem, metade peixe, ele possuía o torso de um guerreiro imponente. Mas, no lugar das pernas, tinha uma longa cauda escamosa que lhe permitia deslizar rapidamente pelas profundezas. Seu cabelo era desgrenhado como as ondas do mar em tempestade, e seus olhos brilhavam como o reflexo da lua sobre as águas noturnas. Embora fosse um deus menor em comparação a Poseidon, Tritão ainda detinha um respeito absoluto dentro do mundo aquático. Os marinheiros acreditavam que seu humor era tão imprevisível quanto o próprio mar. Em algumas histórias, ele surgia das águas para acalmar tempestades e guiar viajantes perdidos. Em outras, ele aparecia para punir aqueles que desrespeitavam os domínios do oceano. Seu lar era descrito como um palácio dourado, localizado no fundo do mar. Um lugar de beleza indescritível, onde ele vivia ao lado de outras divindades marinhas. Lá ele observava os mares, sempre atento às vontades de seu pai Poseidon. No entanto, apesar de sua importância, Tritão passou por um processo de esquecimento ao longo dos séculos. Ele foi muitas vezes reduzido a um mero servo de Poseidon.
um simples tocador de concha que anunciava a chegada do Rei dos Mares. Mas a verdade é que ele tinha sua própria autoridade e poderes que o tornavam um dos seres mais temidos e respeitados do oceano. E é justamente sobre esses poderes que falaremos a seguir. Prepare-se para conhecer as habilidades extraordinárias de Tritão e o poder oculto de sua lendária concha mágica. Desde os tempos mais remotos, a humanidade olhou para o oceano com fascínio e medo. Suas águas podiam ser calmas e acolhedoras em um momento e, no instante seguinte, se tornarem furiosas e implacáveis. Para os gregos antigos, esse poder incontrolável não era apenas um fenômeno natural, mas a manifestação direta dos deuses. E entre esses deuses, Tritão era um dos poucos capazes de dobrar as marés à sua vontade. Diferente de seu pai, Poseidon, cujo domínio sobre os mares era absoluto, Tritão tinha um papel mais específico. Ele era o mensageiro dos oceanos, o intermediário entre o mundo divino e as forças aquáticas. Mas seu título não significava fraqueza, muito pelo contrário. Tritão era temido e reverenciado não apenas por mortais, mas também por outras divindades marinhas. Seu maior símbolo de poder, sua concha mágica. Tritão não precisava de um exército para demonstrar sua força. Tudo o que ele precisava era soprar sua concha. Um instrumento divino que podia alterar a própria natureza do oceano. Seu som era descrito como um trovão distante, misturado ao rugido das ondas. Uma melodia cósmica que fazia até mesmo os deuses prestarem atenção. Segundo a mitologia, esse som ensurdecedor possuía dois efeitos principais: acalmar as tempestades. Se os mares estavam furiosos e ameaçavam afundar navios, Tritão podia soprar sua concha e restaurar a tranquilidade das águas. Esse poder fazia com que marinheiros se ajoelhassem e rezassem para ele em momentos de desespero, na esperança de que ele escutasse suas súplicas e poupasse suas vidas. Invocar o caos. No entanto, a concha de Tritão não era apenas um símbolo de paz. Se ele desejasse, seu sopro podia desencadear tempestades colossais, criar ondas gigantescas e até despertar seres marinhos adormecidos. Para os navegadores da Grécia Antiga, ouvir o chamado de Tritão em meio a uma viagem era um presságio aterrorizante, um sinal de que o oceano não estava a seu favor. O impacto desse artefato foi tão significativo que sua influência transcendeu a mitologia. Em tempos mais modernos, o próprio conceito de trombetas divinas, anunciando grandes eventos, foi inspirado no poder da concha de Tritão. Além do poder de sua concha, Tritão era fisicamente formidável. Embora sua forma metade humana e metade peixe lhe desse uma aparência diferente dos guerreiros olímpicos, sua força era comparável à dos semideuses mais poderosos. Sua cauda lhe permitia se mover em velocidades absurdas dentro da água, o que fazia dele um combatente letal em batalhas submarinas. Alguns mitos relatam que Tritão podia levantar embarcações inteiras e esmagá-las com as próprias mãos, como se fossem brinquedos nas ondas. Mas talvez um dos dons mais impressionantes de Tritão fosse sua capacidade de comandar todas as criaturas do oceano. Golfinhos, tubarões, serpentes marinhas e até monstros colossais o obedeciam sem questionar. Essa habilidade o tornava um senhor absoluto dos mares, um mestre cujas ordens podiam moldar o destino de qualquer ser vivo nas águas. Com tanto poder, é natural se perguntar: Tritão era um guardião dos navegantes ou um espírito vingativo? A resposta não é simples. Em alguns mitos, Tritão surge como um guia benevolente, ajudando aqueles que se perdem no oceano ou salvando tripulações de tempestades furiosas. Os argonautas, por exemplo, foram ajudados por ele durante sua jornada, quando precisaram navegar por águas desconhecidas. No entanto, há relatos em que Tritão aparece como um ser de fúria incontrolável, punindo aqueles que ousavam desrespeitar o mar.
Segundo algumas lendas, se um humano desafiasse as vontades dos deuses e ousasse navegar sem oferendas, Tritão poderia emergir das águas e puxar sua embarcação para as profundezas. Esse dualismo faz de Tritão uma divindade fascinante. Ele não é apenas um auxiliar de Poseidon, mas uma força da própria natureza, representando tanto a serenidade quanto a fúria dos mares. Mas se Tritão era tão poderoso, por que sua história foi esquecida ao longo do tempo? No próximo capítulo, exploraremos o papel de Tritão na mitologia grega e entenderemos como ele passou de um deus temido para um personagem quase esquecido. Tritão era mais do que um mero coadjuvante nas profundezas do oceano. Ele desempenhava um papel fundamental na mitologia grega, aparecendo em diversas histórias que demonstravam sua força, sabedoria e influência no equilíbrio das águas. No entanto, ao longo dos séculos, sua presença foi gradualmente obscurecida por figuras mais populares, como Poseidon e os Olímpicos. Mas, se olharmos com atenção, veremos que sua presença era essencial em várias narrativas mitológicas. O título mais comum atribuído a Tritão era o de Mensageiro dos Mares. Esse papel não era meramente figurativo, pois os gregos acreditavam que o oceano possuía sua própria linguagem, e Tritão era aquele que interpretava seus segredos. Segundo os mitos, quando Poseidon precisava se comunicar com as profundezas ou enviar ordens às criaturas marinhas, era Tritão quem transmitia sua vontade. Assim como Hermes carregava mensagens entre os deuses e os mortais, Tritão fazia o mesmo para o reino das águas. Essa função, no entanto, não se limitava a simples recados. Muitos marinheiros acreditavam que Tritão podia aparecer em momentos críticos de uma viagem, avisando sobre tempestades iminentes ou guiando navios perdidos para águas seguras. Mas, como sempre, sua ajuda vinha com um preço: respeito e oferendas ao mar. Entre todas as histórias que mencionam Tritão, uma das mais importantes é sua participação no mito dos Argonautas, a famosa expedição liderada por Jasão em busca do Velocino de Ouro. Segundo o relato, em um determinado momento da jornada, os argonautas se viram perdidos no vasto oceano. Sem referências e sem saber para onde navegar, estavam condenados a vagar até a exaustão. Foi nesse momento que Tritão surgiu, emergindo das águas com sua aparência imponente, metade homem, metade peixe. Os heróis, reconhecendo sua divindade, ofereceram-lhe um cálice de ouro como presente, esperando ganhar sua benevolência. Em troca, Tritão apontou a direção correta, permitindo que continuassem sua jornada e escapassem de um destino fatal. Esse episódio reforça a dualidade da figura de Tritão. Ele não era apenas um espírito destrutivo dos mares, mas também um guia para aqueles que demonstravam respeito às divindades oceânicas. Outro mito menos conhecido, mas igualmente fascinante, envolve Tritão e um guerreiro chamado Eurípilo, filho de Poseidon. Conta-se que, em uma guerra entre os gregos e os troianos, Eurípilo recebeu de sua mãe uma misteriosa estátua de Dionísio, um presente que lhe garantiria vitória no campo de batalha. No entanto, havia um problema. A estátua estava amaldiçoada e traria ruína para aqueles que a carregassem. Ao perceber o perigo que seu meio-irmão corria, Tritão emergiu das águas e avisou sobre o destino trágico que aguardava Eurípilo caso continuasse a carregar o artefato. Infelizmente, o aviso foi ignorado e Eurípilo encontrou um fim trágico pouco tempo depois. Esse mito reforça a ideia de que Tritão não era apenas um servo de Poseidon, mas possuía sua própria consciência e desejo de interferir nos acontecimentos do mundo mortal. Além de suas aparições diretas nos mitos, Tritão também foi associado à criação de outras entidades marinhas.
Em algumas versões da mitologia, ele não era um único ser, mas sim o primeiro de uma linhagem de seres conhecidos como tritões. Os tritões eram descritos como criaturas semidivinas que habitavam os mares, muitas vezes servindo como guardiões dos domínios de Poseidon. Com corpos escamosos, braços musculosos e caudas poderosas, eles eram considerados os guerreiros dos oceanos, protegendo os segredos do fundo do mar. Essa ideia de Tritão como progenitor de uma raça inteira é interessante porque mostra que sua influência ia além de sua própria existência. Mesmo quando sua figura principal foi sendo esquecida, os tritões continuaram a ser mencionados em relatos e obras de arte gregas. Apesar de sua presença em diversas histórias mitológicas, Tritão acabou sendo ofuscado ao longo do tempo. Mas por quê? A principal razão para isso foi a ascensão de Poseidon como figura dominante dos mares. Com o crescimento do culto aos deuses olímpicos, as divindades menores passaram a ser tratadas como meros coadjuvantes, sendo reduzidas a papéis menos significativos. Além disso, Tritão foi muitas vezes confundido com as sereias e os próprios tritões, perdendo sua identidade única e sendo incorporado ao imaginário como apenas mais uma criatura marinha. No entanto, sua história e seu papel na mitologia permanecem uma peça fundamental para entendermos o funcionamento do panteão grego. Ele pode ter sido esquecido por muitos, mas para aqueles que ainda ouvem o som do oceano com respeito, Tritão continua vivo. Mas sua jornada não termina aqui. Veremos como Tritão evoluiu ao longo do tempo e como sua imagem foi transformada até chegar às representações modernas. Ao longo da história, muitas divindades da mitologia grega foram reinterpretadas, adaptadas e, em alguns casos, esquecidas. Com Tritão, o processo foi ainda mais peculiar. Ele não apenas caiu no esquecimento, mas também teve sua imagem transformada ao ponto de ser confundido com outras criaturas mitológicas. Nos tempos antigos, ele era visto como um ser imponente e divino, uma entidade com poderes sobre as águas e com papel essencial no equilíbrio dos mares. No entanto, conforme os mitos gregos foram se modificando ao longo dos séculos, Tritão começou a perder sua identidade única. Uma das principais razões para o desaparecimento de Tritão na mitologia foi a consolidação da imagem de Poseidon como o único e absoluto governante dos oceanos. Nos primeiros relatos, Poseidon era auxiliado por várias divindades marinhas, e Tritão era uma das mais importantes. Mas à medida que o culto a Poseidon se tornava mais forte na cultura grega e posteriormente na romana, o papel de Tritão foi sendo reduzido. Em muitos relatos, ele passou a ser visto apenas como um servo de Poseidon, uma figura secundária que anunciava a chegada do deus dos mares com o toque de sua concha. Esse processo foi semelhante ao que aconteceu com diversas outras divindades menores da mitologia grega. Conforme a religião e as crenças evoluíram, os mitos foram se tornando mais simplificados e hierárquicos, dando mais espaço para os deuses principais e relegando os secundários ao esquecimento. Outro fator que contribuiu para a perda de sua importância foi a mudança em sua representação iconográfica e literária. Na mitologia grega original, Tritão era um deus com forma híbrida, metade homem e metade peixe, mas ainda assim uma entidade única e distinta. No entanto, com o tempo, o nome Tritão passou a ser usado para descrever um grupo inteiro de criaturas marinhas, semelhantes às sereias, mas masculinas. Em algumas versões tardias dos mitos gregos e na cultura romana, os tritões passaram a ser retratados como seres marinhos inferiores, frequentemente associados a corais, conchas e ao fundo do oceano. Eles eram mais parecidos com sereias masculinas do que com o poderoso deus que um dia foi Tritão. Essa transformação fez com que muitos perdessem a noção de que Tritão, originalmente, era um único ser divino,
e não apenas uma categoria de criaturas marinhas. Apesar de seu declínio na mitologia grega, Tritão ainda deixou rastros em culturas posteriores. Durante o período romano, sua imagem foi mantida, mas de forma ainda mais simplificada. Os romanos absorveram muitos elementos dos mitos gregos e passaram a retratar Tritão apenas como um trombeteiro dos mares, responsável por anunciar a chegada de Netuno, equivalente romano de Poseidon. Durante a Idade Média, com a disseminação do cristianismo, as divindades pagãs foram amplamente rejeitadas e muitos deuses e espíritos da natureza foram relegados ao mundo do folclore e das lendas. Tritão foi um desses casos, sendo transformado em uma figura mítica mencionada ocasionalmente em histórias sobre o mar, mas sem o status divino que possuía originalmente. Foi somente com o renascimento do interesse pela mitologia grega, no período do Renascimento, que Tritão começou a reaparecer em obras de arte, esculturas e literatura. No entanto, sua imagem já estava bem diferente da original, muitas vezes sendo retratado como um simples espírito do mar, ou como parte do imaginário fantasioso sobre seres aquáticos. Embora Tritão tenha sido ofuscado pelo culto a Poseidon e transformado ao longo dos séculos, sua essência ainda sobrevive em diversas formas. Sua influência pode ser vista em diversas representações culturais modernas, desde obras de arte até filmes e literatura. Mesmo que seu nome tenha perdido o impacto que um dia teve na mitologia grega, Tritão ainda está presente no imaginário popular. Seja como um guardião das profundezas, um arauto das marés ou um símbolo do mistério dos oceanos, seu legado continua ecoando através do tempo. Mas como exatamente Tritão evoluiu e chegou até a cultura moderna? No próximo capítulo, exploraremos suas aparições na cultura pop e como sua imagem foi moldada pelo cinema, pela literatura e pelo entretenimento contemporâneo. Embora seu nome tenha se perdido nas brumas do tempo, Tritão encontrou um novo lar em um lugar inesperado, a cultura pop. Com o passar dos séculos, sua figura foi sendo remodelada, adaptada e, em alguns casos, completamente reinventada, aparecendo em livros, filmes, séries e até videogames. Mas será que a imagem moderna de Tritão ainda reflete sua verdadeira essência mitológica? Para muitas pessoas, o nome Tritão remete imediatamente a uma das figuras mais icônicas da animação, o Rei Tritão de A Pequena Sereia, 1989, da Disney. Nessa versão, Tritão é apresentado como o soberano do reino submarino de Atlântica e pai da protagonista, Ariel. Embora mantenha algumas características do mito original, como sua longa barba branca, sua coroa dourada e seu poderoso tridente, o personagem sofreu alterações drásticas em sua história e propósito. No filme, ele é retratado como um rei protetor e, ao mesmo tempo, um pai superprotetor, que teme os humanos e não quer que Ariel se envolva com o mundo da superfície. Essa versão de Tritão transformou um deus da mitologia grega em uma figura mais próxima da realeza medieval, com preocupações paternas e uma postura de líder benevolente. Apesar das diferenças, a Disney ajudou a imortalizar seu nome na cultura popular moderna, garantindo que Tritão permanecesse vivo, mesmo que distante de suas origens mitológicas. Além da Disney, Tritão aparece de outras formas na cultura pop. Nos quadrinhos da Marvel, Triton, um dos Inumanos, tem seu nome inspirado na divindade grega, mas sua aparência e poderes são totalmente diferentes. No universo de Percy Jackson, Tritão é mencionado como um dos filhos de Poseidon, mantendo parte de seu legado mitológico. Em videogames como God of War, seu nome aparece em referências dentro da vasta mitologia do jogo, ainda que ele não tenha um papel central. Na literatura e no cinema, Tritão frequentemente aparece como um arquétipo do Senhor dos Mares, servindo como inspiração para reis e deuses submarinos em diversas obras.
Essa diversidade de representações mostra que Tritão nunca desapareceu completamente, mas sua identidade original foi diluída e adaptada às necessidades de cada nova história. Mesmo que sua figura tenha mudado ao longo do tempo, o legado de Tritão continua a ecoar no mundo moderno. Sua imagem ainda carrega a imponência de um deus marinho e a mística das profundezas, reforçando a eterna fascinação da humanidade pelos oceanos. A sua evolução na cultura pop demonstra como os mitos gregos continuam vivos, sendo reinterpretados e reimaginados constantemente. Ainda que a maioria das pessoas não conheça sua verdadeira história, Tritão continua a viver nas águas da imaginação coletiva. Os oceanos sempre foram um símbolo de mistério e poder. Para os gregos antigos, essas vastas águas não eram apenas um território inexplorado, mas um reino divino, habitado por seres que moldavam o destino dos marinheiros e protegiam os segredos das profundezas. Entre esses seres, Tritão se destacou como um mensageiro, um guardião e um símbolo do próprio mar. De um deus respeitado nos tempos antigos a uma figura transformada na cultura pop, Tritão passou por inúmeras metamorfoses ao longo dos séculos. Seu legado foi ofuscado por Poseidon, sua imagem distorcida em lendas e sua identidade confundida com outras criaturas marinhas. Mas, mesmo diante do esquecimento, sua essência nunca desapareceu completamente. Tritão não era apenas um servo de Poseidon. Ele era a própria voz do oceano. Com sua concha mágica, ele acalmava as tempestades ou invocava a fúria dos mares, demonstrando o equilíbrio entre tranquilidade e caos que define as águas do mundo. Sua história nos lembra que, assim como o oceano, a mitologia nunca permanece imóvel. Ela se transforma, renasce e encontra novos significados com o passar do tempo. Hoje, seu nome ecoa em filmes, livros e histórias que, mesmo sem saber, carregam traços de sua antiga grandeza. Tritão pode ter sido esquecido por muitos, mas seu sopro ainda ressoa na cultura e na imaginação de todos aqueles que olham para o mar e sentem sua vastidão inexplicável. E agora que você conhece sua verdadeira história, fica a pergunta: será que Tritão realmente desapareceu ou ele ainda nos observa das profundezas, esperando o momento certo para se fazer ouvir novamente? Se você gostou dessa jornada pela mitologia grega, já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui. Você já conhecia Tritão ou foi surpreendido pela sua história? Vamos continuar explorando juntos os mistérios da mitologia.